nessa noite. Fiquei muito feliz quando o pastor me convidou, né, para ministrar a palavra aqui. Confesso que eu não sou nenhum pregador, né, não sei falar, mas se Deus confiou, né, o pastor a nos dar essa oportunidade, nós só temos que agradecer, né, agradecer a ele, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, pelo pastor por dar essa oportunidade, não só a minha, mas todos os jovens e irmãos que tiveram a oportunidade aqui. Eu não sou pregador, disse para os irmãos, que o Senhor cresça, né, e eu diminua, porque eu não sou nada, sou apenas um pecador. Então que Deus cresça na minha vida aqui, e seja feita a vontade dele. Eu agradeço também o pastor, não está aqui, né, mas eu agradeço o pastor, agradeço o presbítero Elias, o pastor José, o presbítero João Félix, também não puderam estar aqui, mas agradeço a todos eles. Agradeço a minha esposa, que está aqui também comigo, graças a Deus, conseguiu chegar. Agradeço também a minha mãe, todos que estão aqui, a minha família, né, agradeço a Deus. Antes de começar aqui, quero ler com os irmãos em Salmos 119. Salmo 119, verso 18. Somente para começarmos. Os irmãos encontraram? Diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Deus abre os nossos olhos para que possamos entender aqui a palavra de Deus e tudo que Ele tem para falar nas nossas vidas através da minha vida. Amém? Agradeço a Deus também por Ele ter confirmado a palavra, né? O nosso presbítero Elias leu aqui em Salmos 20, então falou sobre confiança. Então agradeço a Deus também por confirmar a palavra. Eu quero ler aqui em Jeremias 17, verso 7. Eu não vou cansar os irmãos, vou ser bem breve, para não perdermos tempo. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Os irmãos encontraram, amém? Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança ou esperança é o Senhor. Então, como eu disse, né, confirmar essa palavra aqui, graças a Deus. Então, bendito é o homem que confia no Senhor, né? O que quer dizer ser bendito? Ser bendito é você ser feliz. Como o pastor sempre diz aqui, né? Você ser bem-aventurado. Então, se você confiar em Deus, você é bendito, você é feliz. Então, a gente precisa confiar em Deus, né? Tudo que a gente for fazer, a gente precisa confiar em Deus. E o que a gente ganha com isso? Confiando em Deus. Vou ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, alguns salmos também, que falam um pouco das coisas que acontecem das pessoas que confiam em Deus, né? Estou um pouco nervoso, mas os irmãos continuam me ajudando aqui, né, para nos fortalecer. Vamos ler aqui em Provérbios 3 e 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Também em Isaías 26, versículo 4: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Também em Isaías 50, 10: quem há entre vós que teme a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu acredito em Deus, né? Então, eu acredito que os irmãos acreditam em Deus também, amém? Amém.
que a gente acredita, mas será que a gente confia? Será que eu confio em Deus? Porque acreditar é diferente de confiar. Eu ouvi uma vez com o pastor Rodrigo Sino, e ele contou assim que conta-se que em Nova York um equilibrista foi fazer uma apresentação e ele pegou uma corda, amarrou de um prédio ao outro e chamou o pessoal: gente, eu vou atravessar para o outro lado sobre essa corda caminhando. Quem acredita que consigo fazer isso? As pessoas falaram: não é possível atravessar com a corda de um prédio para o outro. Mas eles foram lá, começaram a olhar, né? Começou a atravessar, conseguiu atravessar, chegou ao outro lado, tudo tranquilo. As pessoas: parabéns. Aí ele falou: agora quem acredita que eu consigo atravessar para o outro lado com um bambu, uma vara, equilibrando, atravessar para o outro lado? Agora as pessoas: não sei não, será que você vai conseguir mesmo? Mas ele tinha atravessado com vida, algumas pessoas já acreditaram, né? Mas outros continuaram incrédulos ainda. Então ele conseguiu passar para o outro lado, e as pessoas: parabéns, ele é demais. E aí mais uma vez ele falou: agora quem acredita que eu consigo atravessar para o outro lado no monociclo? Essa rodinha aqui, né, um banquinho, pedalando. Quem acredita que eu consigo fazer isso? Agora as pessoas falaram: ele já passou 2 vezes, né? Acho que ele consegue passar de novo. Então agora as pessoas incentivaram: vai lá, você consegue. Foi lá, conseguiu, passou tranquilamente. Aí mais uma vez ele falou: agora quem acredita que eu consigo atravessar para o outro lado com a pessoa pendurada nas minhas costas? A pessoa falou: pendurada nas costas, né? Não sei não, né? Mas como ele atravessou várias vezes, acho que agora ele consegue. E ele disse: quem se candidata? Então, ninguém se candidatou, né? Porque eles acreditavam, mas não confiavam. Só que em Deus a gente não só acredita, a gente confia. Então, nós precisamos sempre confiar em Deus, não somente acreditar, né? Porque Deus, Ele é poderoso com a sua palavra e Ele nunca volta atrás da sua palavra, né? Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E mais alguns versículos aqui da palavra de Deus sobre as promessas de quem confia no Senhor. Salmos 31 e verso 19 diz assim: ó quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que te mostraste aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Também em Salmos 32 e verso 10 diz assim: muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. O Senhor resgata a vida, Salmo 34, verso 22 agora. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, glória a Deus. Também Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, nós podemos ver aqui o que acontece nas pessoas que confiam em Deus. Também temos mais exemplos de pessoas aqui que confiaram em Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, o versículo 5. É bem conhecido aqui dos irmãos, né, a passagem, mas acredito que os irmãos vão entender. Então aqui, Abraão, né, com seu filho. Gênesis 22, versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém. Que diz assim: disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Então os irmãos conhecem aqui na história, e Abraão quis o primeiro filho, Deus pediu ele como sacrifício, e ele disse isso quando ele estava indo sacrificar, né? Disse para os seus servos: ficai-vos aqui enquanto eu vou, mas voltaremos. Então ele já subiu confiando em Deus, ele sabia que Deus era poderoso. Deus foi poderoso para dar o filho para ele, mesmo ele avançado em idade, e ele confiou que Deus era poderoso para fazer o milagre e devolver o filho para ele. Então ele subiu e ele voltou, porque ele confiou no Senhor. Então, graças a Deus, né, que ele confiou em Deus, e Deus deu a vitória para ele, fez o milagre acontecer. Também temos um exemplo aqui de Daniel. Em Daniel capítulo 3, versículo 18, mais um exemplo de pessoas que confiaram em Deus.
3 e 28, amém? Que diz assim: Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos e servirem a Deus e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Por que Nabucodonosor falou isso? Porque lá no versículo 3, no versículo 17, esses jovens disseram assim: Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela e nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro a que levantaste. Então foi por causa disso, né? Eles confiavam em Deus. Ele falou: vocês querem colocar a gente na fornalha de fogo? Pode colocar, porque nós confiamos no nosso Deus e nós sabemos que Ele é poderoso para nos tirar dessa provação. Também temos exemplo aqui em 1 Samuel. Eu vou ler aqui numa outra versão, que fica mais fácil para entendimento. A versão NVI. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Se os irmãos quiserem acompanhar também. Fala sobre Davi, né? Davi e Golias. Então, o primeiro versículo aqui, 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros. Olha o tamanho do homem, né? 2 metros e 90 centímetros. Eu até pedi para o nosso irmão Luiz medir aqui. 2 metros e 90 dá mais ou menos desse degrau até esse teto aqui. Então, a gente não consegue ver, nunca nem viu alguém desse tamanho hoje, né? Imagine Davi naquela situação, vendo um homem desse tamanho. E diz aqui: ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Então, além de ser desse tamanho, né, 2 metros e 90, ele ainda usava uma couraça que pesa, que tem o meu peso, são 60 quilos. Imagina, uma pessoa desse tamanho, ainda imagina com o peso de outra pessoa nas costas. E ainda tem mais. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Então imagina, um homem desse tamanho, com esse peso, imagina a força que ele não tinha, né? E ali Davi não se intimidou. Ele foi ali para cima e não teve medo. E aí diz assim no versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então aqui, irmãos, ele tinha confiança em Deus. Ele não tinha só confiança, ele tinha também temor e tinha a autoridade que Deus deu para ele. E ele falou aquilo e ele continuou dizendo: Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então, nós podemos ver, já sabemos aqui o desfecho da história, né, que Davi conseguiu matar Golias. Então, quem olhava ali não acreditava, porque ele era pequeno. Acredito que, eu não sei, na Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deveria ser mais ou menos da minha altura. Então, para um homem desse tamanho, ele não teve medo, ele não foi intimidado. Ele acreditou, ele confiou em Deus, foi lá e usou toda a autoridade que Deus deu e matou aquele gigante. Para a honra e glória de Deus, ele venceu aquele gigante. Graças a Deus por isso, né? Então, nós podemos ver aqui o quanto Deus é fiel na vida daqueles que confiam. Eu não sei qual é o seu problema, o que você está passando, se é um problema familiar, se é na saúde, mas eu digo, porque essa palavra aqui, se não servir para os irmãos, serviu totalmente para mim. Essa palavra, quando Deus me deu, foi totalmente para mim, porque eu preciso confiar mais em Deus. Ou se eu não estava confiando, eu preciso confiar. Então, essa palavra é totalmente para mim. Eu preciso confiar em Deus também. Então, que sirva para os irmãos também, que os irmãos venham confiar em Deus, acreditar em Deus.
Eu não sei qual é a dificuldade dos irmãos, eu não conheço o coração dos irmãos, mas eu sei que se a gente confiar em Deus, Ele vai fazer o que está escrito aqui, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar vitória, e nós vamos estar aqui, nós vamos contar a vitória, como disse também a nossa irmã Valdenice, né, que veio aqui e contou a sua vitória. Ela confiou em Deus, ela acreditou. O nosso irmão, o presbítero Elias, também confiou em Deus, acreditou no seu milagre. E tantos outros irmãos também, né? A nossa irmã Eronilda, que também, aqui os irmãos sabem todo mundo o milagre que ela vive, né? Então, quem confiou em Deus sempre se deu bem, nunca ficou desamparado, né? Deus sempre tem ajudado aqueles que nos confiam. Também quero ler aqui em Mateus 6:26, a gente saber como é bom mais uma vez confiarmos em Deus, porque Deus Ele não nos deixa só e Ele sempre nos dá uma palavra de confiança, né? Às vezes a gente está cabisbaixo, a gente está triste e vem alguém e dá uma palavra para a gente, uma palavra de confiança, assim como diz também aqui em Mateus 6:26, é conhecido também, que diz assim: olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa interessante aqui no versículo 33, que ele diz assim: que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu até aprendi lá na reunião de obreiros no Belém, no dia que nós fomos, que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, Deus não vai nos dar essas coisas, porque Ele já nos deu. O que vai acontecer aqui, Ele vai nos acrescentar. Então, Ele vai continuar nos entregando, porque tudo isso aqui Ele já nos deu. Então, se a gente continuar confiando em Deus, Ele vai continuar abençoando as nossas vidas. Amém? Também temos exemplo aqui em Lucas 4, onde Deus desce, verso 4, onde Jesus estava ali preparando os 70 discípulos, e Ele disse isso aqui para os irmãos, para também confiar neles, né? Lucas 10 e o verso 4. Glória a Deus, aleluia. Já estou finalizando, irmãos, eu vou cansar os irmãos. Lucas 10 e o verso 4 diz assim: não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É somente a parte A aqui, né? Não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias. Ele estava dizendo isso para aqueles homens, né? Aqueles 70 homens que ele estavam para fazer a missão deles, porque Deus, Ele falou isso, porque Ele ia cuidar deles no caminho. Então eles não precisavam de dinheiro, não precisavam de roupas, porque Deus ia cuidar deles no caminho, né? Então, se a gente entregar nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor, né? E como é bom a gente sentir confiança, né? Como a gente, por exemplo, a gente quer comprar uma coisa e a gente pede dica para alguém, ou pergunta se alguém tem alguma indicação. Quando alguém indica para a pessoa: vai lá na tal pessoa, pode comprar lá, pode ir lá, confia nele, a gente indica. A gente se sente mais confiante, né? A gente vai lá, não, recebi uma indicação, então a gente vai mais confiante. Então, sempre quando a gente tem confiança em alguma coisa, seja no que for, mas principalmente em Deus, a gente vai ser feliz, né? Porque a gente vai procurar sempre o melhor para nossas vidas. E eu acredito que todos aqui querem ser felizes, amém? Os irmãos querem ser felizes, então, para ser feliz, nós temos aqui a receita, né? E só para finalizar, eu quero ler aqui em Salmos 37, somente 2 versos, para finalizar. Salmo 37, o verso 3. Salmo 37, verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. E também o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Amém? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu peço que a igreja ore por mim, né? Se esses irmãos já oram, que continue orando, porque eu sou carente das orações. Preciso muito por mim, pela minha família. Peço que Deus continue abençoando a igreja também, né? Abençoando o pastor com essa oportunidade que tem nos honrado. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Que ele possa continuar com esse desejo no nosso coração, né? Enquanto ele estiver aqui. Que possa dar oportunidade não só para mim, mas também para outros adolescentes que estão aqui, outros irmãos que têm o desejo de estar aqui. É verdade que não é fácil estar aqui, né? Mas Deus confiou a palavra dele nas nossas vidas. Eu creio que ele confia em nós também, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.